Raposa Branca do Cáucaso é a alcunha de Eduard Shevardnadze, antigo presidente da Geórgia e icónico ex-chefe da diplomacia da União Soviética durante a perestroika. Abandonou a presidência em 2003, pressionado pelos protestos liderados pelo atual chefe de Estado, Mikhail Saakashvili. Shevardnadze acredita que a vizinhança da Rússia com a Geórgia não é uma desvantagem, mas sim uma oportunidade da qual é possível retirar benefícios. Welcome to Euronews. First of all, what is your Primeiro que tudo, qual é a análise que faz da situação atual no sul do Cáucaso? of the current situation in the southern Caucasus? Existem gasodutos e oleodutos no território georgiano que vêm do Azerbaijão em direção à Europa. É essa a principal função estratégica da Geórgia. Nabucco foi provavelmente projetado dessa forma, atravessando o Mar Cáspio, a Geórgia e o Azerbaijão. Foi assim que tudo foi planeado, mas ainda não sabemos como vai ser executado. E em segundo lugar, fomos uma colónia russa durante 200 anos, que foram suficientes para que se apaixonassem por nós. Why do you think Russians eventually... Na sua opinião, por que é que os russos reconheceram a independência de duas repúblicas na Geórgia? in Georgia? Se o assunto pode ser discutido objetivamente, devemos admitir que os russos têm um interesse particular na Abcásia. Precisam de uma entrada para o Mar Negro. Enquanto a Crimeia pertenceu à União Soviética e à Rússia antes de Khrushchev a ter entregue à Ucrânia, a Rússia não tinha problemas para entrar no Mar Negro. Havia Odessa, Simferopol, Ilishivsk e Sebastopol. Hoje em dia pertencem todas à Ucrânia e não à Rússia. Não há uma lógica na política russa. Não reconheceram a independência do Kosovo, mas reconheceram a da Abcásia e da Ossétia do Sul. Se a Abcásia, com um território tão pequeno, pode ser um Estado independente, por que não a Chechênia, a Bashquíria, a Ingushétia, o Tatarstão ou o Daguestão? A Rússia criou ela mesma um precedente bastante perigoso. Pensa, portanto, que os países europeus estão bloqueados pelos seus próprios problemas de aprovisionamento energético. Não é surpreendente que seja esse o caso. Os países europeus não têm recursos energéticos suficientes para dispensar a Rússia, para viver normalmente. A posição da União Europeia é condicionada pelo facto de que, lado a lado com os 27, a Geórgia continua a ser apoiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estarão a tentar evitar a participação da Rússia na cadeia de abastecimento de petróleo e gás da União Europeia? Deveria haver outro fornecedor. Há petróleo e gás no Azerbaijão, mas não é suficiente para a Europa. A Rússia é quem tem os maiores recursos e produz os maiores abastecimentos energéticos, que depois encaminha para o mercado europeu. Qual é a sua opinião sobre a forma como a administração georgiana lidou com a crise, com o desafio? É claro que houve uma agressão, mas é muito importante perceber quem deu o primeiro passo. Os Estados Unidos afirmam ter desaconselhado o presidente georgiano acerca da entrada em Tishkin Valley. Penso que foi Condoleezza Rice, Friedman e etc. Talvez a ocupação da Geórgia tivesse acontecido na mesma, mas demos à Rússia uma razão. Tanto quanto sei, porque não estou em contacto com o governo, a Rússia espalhou a informação entre o governo georgiano, que é em Tishkin Valley, e no túnel de Rocky, que liga a Geórgia com a Ossétia do Sul e com o norte do Cáucaso, não existiam tropas russas.
იმ გვირაბში და ცხინვალში რუსი ჯარი არ იდგა. You declared last August that Georgia must have a role, must play a role. Disse em agosto que a Geórgia deve ter um papel de uma espécie de fator estabilizador entre a Rússia e o Ocidente, por causa da sua posição geográfica. And the West, because of its geographical position. ნეიტრალური შეიძლება იყოს. Pode ser neutro ou não, mas a Geórgia terá sempre a sua função, devido ao posicionamento geopolítico. ფუნქცია მუდამ ეხნება. E será capaz, não agora, mas dentro de algum tempo, de ter um papel de intermediária. გარკვეული დროის შემდეგ შეასრულოს შუამავლის ფუნქციაც. Was this Era essa a ideia do presidente Shevardnadze para a Geórgia? idea of Georgia? პირველი განცხადებები Os primeiros pedidos de adesão à NATO foram feitos durante a minha presidência. Há uma diferença. Na minha época éramos capazes de ter uma relação muito boa com os Estados Unidos, que nos ajudavam financeira, material e moralmente. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან E ao mesmo tempo, tínhamos uma relação amigável com a Rússia. შესანიშნავი დამოკიდებულება Eu e Putin éramos praticamente amigos. ფინანსურად E ele resolveu muitos problemas a favor da Geórgia. და მორალურად ხარს Quando se გვიჭერდა. tem uma boa relação com os dois países e se está a equilibrar a relação entre ambos, aparecem outro tipo de oportunidades para a Geórgia. სასაზღვრო ჯარები თავისი ფინანსების Quando os Estados Unidos decidiram ajudar-nos a construir um exército, organizaram as tropas de treino com o seu próprio dinheiro e enviaram 19 especialistas famosos à Geórgia, eu fui o primeiro a falar do assunto com Putin. უთხარი რომ მიუხედავად Garanti-lhe que, apesar dos Estados Unidos estarem a ajudar-nos a construir um exército, nunca existiria uma base militar norte-americana na Geórgia. ამერიკის ბაზა არადროს არ იქნება სამხედრო ბაზა. On one hand, you say that Russia Por um lado, diz que a Rússia fez bastantes erros, mistakes, and mas now you're agora saying that, afirma que era bastante próximo de very Putin close to Putin and that e que a Geórgia deve ter um papel must como play membro this da role NATO, of, ao being a mesmo member tempo of que NATO, but funciona at the same como uma time, espécie de fator to be a estabilizador. sort of stabilizing factor. დღევანდელ პირობებში რუსეთი არის ყველაზე დიდი. Atualmente, a Rússia é o nosso maior vizinho. Tem recursos enormes, por isso, a arte da política e da diplomacia consiste em encontrar uma linguagem comum com a Rússia, apesar do que aconteceu. იმაში რომ რუსეთთანაც Se eu fosse o presidente, manteria na mesma uma relação diplomática com os russos. ჩემი საქმე რო ყოფილიყო მიუხედავად იმისა რაც მოხდა რუსეთთან დიპლომატურ ურთიერთობას არ შევწყვეტდი. Thank you, President. ფოტო არ გა